Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou o professor Maxi, teu professor de filosofia, teu professor de sociologia, e hoje, nessa ocasião especial que eu entrei na tua tela, presta atenção, trouxe para ti uma aula e um tema que contemporâneo e, por sinal, que caiu no vestibular do Enem, no Amazonas, de 2020, que é justamente o tema do fim do homem. O fim do homem como condição do conhecimento. O fim do império do homem. Esse é o tema. Para responder, para desenvolver esse raciocínio, melhor dizendo, é preciso que a gente fale do homem. Como é que eu vou falar da desconstrução, né, de uma epistemologia, na desconstrução de uma demanda filosófica tão importante, sem falar primeiro dela? Eu tenho que falar do homem. E o objeto da filosofia é o pensamento humano, né? Pensar o pensamento humano é o exercício filosófico. E o homem passa a ser objeto da filosofia, efetivamente, aqui, ó, com essas duas correntes filosóficas muito distintas e contemporâneas. A Sócrates e os socráticos e a escola sofista. Duas escolas muito distintas, repito, e contemporâneas. Distintas em quê, Max? Ora, vamos fazer algumas distinções elementares, por exemplo. Primeiro, a escola socrática não era a escola oficial do conhecimento. A escola socrática não fazia parte dos intelectuais oficiais. Os intelectuais oficiais eram os sofistas. A escola socrática era uma escola marginal. Uma escola marginal. Ao poder marginal, aos intelectuais oficiais. E vamos entender o conceito de marginal aqui. Marginal é aquilo que está à margem, né? Cinema marginal. Cinema feito com um telefone celular, que você pega e filma. Mas esse cinema tem roteiro, esse cinema tem takes, tem edição, tem montagem, tem iluminação, tem todo um aparato técnico necessário para um filme. Não é das grandes produtoras de cinema, nem das grandes plataformas que hoje utilizadas para se produzir cinema. Mas é um cinema, e é um cinema marginal. Teatro marginal. É um teatro de rua, por exemplo. Teatro de rua é um teatro marginal, que não está nas grandes companhias de teatro, que não frequenta os grandes teatros do Brasil ou do mundo, mas que continua representando o teatro no dia a dia. Na rua, por exemplo, a escola socrática era uma escola marginal, porque ela não era a escola do poder. Era ao contrário, inclusive. A escola socrática criticava a democracia ateniense na época. A primeira diferença é essa. Uma outra diferença, Sócrates nunca cobrou para ensinar. Quem quisesse acompanhar Sócrates e os socráticos, que acompanhasse. Os sofistas só ensinavam retórica ou oratória e heurística se fossem pagos. Se não houvesse pagamento, mediante a pagamento, não haveriam aulas. Uma outra diferença, o Sócrates e o Socrates, quando iam para um combate argumentativo, quando iam para um diálogo, eles iam, mas fundado na verdade. Eles iam fundado na verdade. Os sofistas não. Os sofistas, eles iam para o combate, utilizando a retórica oratória, mas com uma finalidade. Qual? Vencer o diálogo. Se para vencer o diálogo fosse necessário, mentir, omitir, inventar, eles fariam isso. Mas, diferente dos socráticos, não. Né? Uma outra diferença, Sócrates nunca foi professor de filosofia. Sócrates foi um filósofo. Né? Um filósofo filosofa. Inclusive, o próprio Sócrates propõe que você se autoconheça, que você seja autodidata, que você tenha um autoconhecimento, conhece a ti mesmo, né? Que a tua verdade está dentro de ti. Os sofistas não. Os sofistas se propuseram a ensinar. Ensinar não é apenas ter domínio do conteúdo. Ensinar é conseguir repassar esse conteúdo, é conseguir dar acesso a esse conteúdo, é conseguir se avaliar nesse processo. Os sofistas fizeram isso. Pode-se dizer, inclusive, que os sofistas inauguram o ofício de ser professor. Então vejam como eram escolas tão diferentes. A escola socrática e a escola sofista eles eram contemporâneos, mas eles não eram adversários, não. A escola socrática e a escola sofista, eles eram inimigos. Segundo, por exemplo, aquele diálogo
chamado Apologia de Sócrates, do Platão, foi um sofista chamado Meleto que entregou a denúncia que levou Sócrates a ser acusado, julgado e condenado à morte. Então não posso admitir que a escola socrática ela é adversária da escola sofista. Não, eles são inimigos. Então essas são as diferenças. Para aí Marx Westervelt falar do homem é justamente aí. O único ponto em comum que a escola socrática e a escola sofista tinham é o mesmo objeto. É o homem. O homem como centro da sua investigação. É um período antropológico, né? Antropos, homem. Um lógico, um estudo do homem. O homem passa a ser o objeto de estudo dessas duas fortes correntes filosóficas que vão marcar o período da filosofia antiga. Então, nós temos Sócrates, nós temos Platão, nós temos Aristóteles, nós temos os helenistas. Todo esse período vai ser marcado pela presença do homem, como condição de saber, como objeto de conhecimento. Como você sabe, depois da filosofia antiga vem o período medieval. No período medieval, há uma invertida. Há uma substituição, na verdade. Não é uma invertida, é uma substituição. O homem deixa de ser o centro da investigação e passa a ser Deus. É o teocentrismo. É o teocentrismo o fundamento, sabe? Mas, presta atenção. Quando o renascimento aparece, olha só o prefixo. Re, quer dizer novo. Novo nascimento. Quando o renascimento surge, um período que economicamente pode ser chamado de mercantilismo, do início do capitalismo, né? Da fase comercial do capitalismo, filosoficamente ele renasce com o homem como centro da investigação. Nós temos agora o antropocentrismo, olha só, o prefixo antropo, novamente para ti, cabeção, homem. Centrismo, centro. Então nós temos a partir do Renascimento, atravessando a filosofia moderna, atravessando o início da filosofia contemporânea, o homem como objeto, sabe? O homem em vários saberes, desde as artes, da literatura, da economia, da filosofia, né? Então, da ciência, vários saberes trazem o homem como centro da sua investigação. O homem, por exemplo, no século XVIII, no Iluminismo, passa a ser condição do conhecimento, né? É bom lembrar que a partir do Renascimento há uma divisão das formas de se gerar conhecimentos verdadeiros. Essa divisão, ela separa aqui, ó, o sujeito do objeto. Talvez não fique muito evidente na tua tela. Deixa eu puxar um pouco mais para cá, tá? Presta atenção, ó. O sujeito do objeto. Agora essa divisão. Um conhecimento verdadeiro tem que passar pela experiência, tem que ter hipóteses. Um conhecimento verdadeiro tem que ter método. Um conhecimento verdadeiro tem que ser demonstração, mas o começo de tudo está aqui. Um conhecimento verdadeiro tem que ter, acima de tudo, o primeiro ponto, a separação entre o sujeito, que pensa, que avalia, que mede, que testa, que comprova, e o objeto a ser avaliado, comprovado, testado, medido. É essa a grande questão. Então, houve toda uma construção, né, epistemológica, uma construção ontológica desse sujeito, como condição do conhecimento, que começa a ser ruído no final do século XX, início do século XXI, está até hoje, justamente com uma corrente filosófica chamada de pós-estruturalismo. Às vezes tu pode encontrar na tua prova também como pós-modernos. Como pós-modernos, tá? Presta atenção, cabeção. Não há obrigatoriedade de você entender que os dois são o mesmo. Não são.
tem afinidades. Entre as afinidades que me interessa nessa aula, é que ambos os saberes, esses discursos aqui, são discursos que colocam o homem na condição não mais do centro da investigação. O homem não é mais o centro da condição do conhecimento, não é mais o centro a ser investigado, não é mais a condição do saber. O homem é mais um elemento apenas nessas regras, nessas mudanças de elementos que se compõem das novas realidades que o século XXI trouxe, como a tecnologia, por exemplo. A tecnologia é um elemento fundamental. A inteligência artificial não é uma farsa. A inteligência artificial está em tudo. A inteligência artificial atravessa a nossa vida de tal forma que ela vem transformando a vida dos homens. Por exemplo, você que é um contista, você que é um poeta, você que é um romancista, você que escreve novelas, que escreve ensaios. Vejam bem, meus amores, esse ofício hoje corre um sério risco de ser extinto com uma produção humana. Existem softwares hoje que você digita uma frase e pede, eu quero um conto com essa frase, que atravesse essas palavras, que tem essas palavras. Eu vou te dar 5 palavras, eu quero um conto que atravesse com essas 5 palavras. Vai lá, sai impresso, sai para você, e você pode imprimir um conto, com todas as regras estilísticas acadêmicas necessárias para você dizer, isso aqui é um conto. Essa escrita é uma escrita literária com o gênero de conto. Entendeu? Que construiu. Foi um software, não foi um ser humano. Por exemplo, existe software agora, eu vi um documentário sobre isso, um software que dubla a voz. Dubla a voz da pessoa. Entendeu? Então, por exemplo, nós que brasileiros assistimos muitos filmes dublados. E vai chegar um tempo, quando esse software tornar-se usual, que vai se tornar usual, você vai poder dublar, por exemplo, aquela cena do filme em inglês ou em chinês, por exemplo, você pode dublar para o teu idioma a partir da matriz original de voz. Da fala original, tu pode dublar com a mesma vibração, para o mesmo idioma, para você, espectador brasileiro, por exemplo. Ou seja, os dubladores correm o risco hoje, sinceramente, de perder esse emprego, de perder esse posto de trabalho, de fazer essa ligação tão importante, para os espectadores que, por exemplo, não lê, não assiste, não consegue ler e ver um filme na língua original. Então, no campo do trabalho, por exemplo, a substituição da mão de obra elementar, uma linha de produção que pegava 70 operários, hoje só trabalham 2, 3, 4, 5 operários, 2 que manipulam os robôs, e o robô trabalha mais, cumpre com as metas, não tem problema, não tem 13º, não tem problema com o sindicato, não tem direitos trabalhistas em jogo, e um terceiro funcionário que estudou robótica, que ganha um pouco mais do que os dois, que consegue não deixar aquelas máquinas pararem, e continua a produção. Então, nós podemos elencar vários elementos da nossa realidade contemporânea, onde o homem está sendo substituído. Essa torre de marfim que foi construída desde Sócrates, desde os sofistas, e que vem perdurando, e que a partir do Renascimento explode, se consolida, ela está, a cada dia que passa, jurada de morte. Existem 2 filósofos que eu quero chamar a atenção para você, que representam bem esse interesse, desse saber, dessa perspectiva de pensamento, chamado pós-estruturalismo, um deles chama-se Jacques Derrida. Jacques Derrida é o filósofo da desconstrução. Jacques Derrida é o filósofo da fala. Ele faz uma crítica radical à construção que o Ocidente teve num logocentrismo, num discurso fundado numa razão fundadora, onde essa razão fundadora ela é uma apropriação cultural, querendo ou não, que vem dos gregos, que passa pelos europeus,
que no século, no Renascimento, invadiram, por exemplo, a América e impuseram, não há descobrimento de nada, né? Como os senhores sabem, mas há imposição, na verdade, né? De idiomas, de culturas, de religião, e de etc, etc. Então, o Derrida faz toda uma desconstrução desse discurso do monopólio da razão. E dentro dessa desconstrução, o homem deixa de ser a condição fundamental, fundante, sabe, nas novas dinâmicas da realidade contemporânea. Um outro filósofo importante para tratar do pós-estruturalismo chama-se Michel Foucault. Michel Foucault, presta atenção, cabeção, esse detalhe é importante. Tu podes encontrar o Michel Foucault em questões dos teus vestibulares no Brasil todo, tanto como estruturalista, tá? Que é uma aula específica que nós precisamos abordar aqui, do que se trata o estruturalismo, muito interessante, como pós-estruturalista. Foucault transita dentro desses dois períodos do pensamento contemporâneo, né? O estruturalismo, que prevaleceu na década de 60, concorrendo com o existencialismo, né? Outra aula que nós teremos em breve, será uma honra estar com você, e o pós-estruturalismo. O Michel Foucault é um filósofo também que vem trazendo, é um filósofo inaugural porque ele trouxe para o contemporâneo novas perspectivas, por exemplo, de como abordar o que nosso entendimento sobre o que vem a ser poder e o que vem a ser saber. Como é que se dá essa relação com essa construção histórica entre formas de poder que não só dizem não, que não só matam, que não só fazem interdições, mas que produzem saberes na construção dessa configuração que nós chamamos de pós-estruturalismo, pós-modernidade, sociedade contemporânea. Foucault é um filósofo extremamente interessante e o Michel Foucault é um filósofo que coloca, né, o homem não mais na condição, o homem não está na filosofia de Foucault, na condição de ser fundante. Não, o homem é mais um elemento que nos jogos de relações, nos jogos, nos combates, nos conflitos de relações, geram verdades. Geram formas de subjetivações, geram formas de individualidades, no espaço e no tempo. Historicamente são construídos. Então, vejam bem, estamos tratando agora, para a gente tentar finalizar a nossa aula, estamos tratando agora do fim do homem como uma realidade, um fato cotidiano, para nós que estamos vivos. Então, às vezes, o fundamento, eu repito, continua sendo dos livros. Você não vai ter outro fundamento se não for os livros, tá? Então você que tem metas na vida, precisa ter claro isso. Conhecimento é para se apropriar, e se apropria dentro dos livros. Mas às vezes, você pode, por exemplo, para descontrair, assistir a um filme. E o filme pode te dar um panorama, mais ou menos, do que se trata o tema teórico. Não interessa se vai ser de filosofia, de matemática, de física, não interessa. No meu caso, eu vou te sugerir tarefa para casa. Presta atenção, coloca lá no teu caderno. Tarefa para casa. Não esqueça de mostrar para o seu papai e para a sua mamãe a tarefa que seu professor Maxi Caracol lhe indicou, que é assistir um filme de 1984, chamado Blade Runner. O Caçador de Androides. Não vou te dar o spoiler do filme. Esse filme traz o tema do fim do homem. Existe uma obra chamada A Condição Pós-Moderna, de um pensador, geógrafo e filósofo, chamado David Haven. Um dos capítulos desta obra é justamente uma análise desse filme, que traz o fim dessa condição histórica epistemológica que o homem tem, de condição do conhecimento, e o surgimento de novas formas de inteligências, inclusive a que eu acabei de falar, da inteligência artificial que atravessa a nossa vida de ponta a ponta. Não existe, é algo irremediável, não existe mais vida sem a tecnologia. Né? A tecnologia hoje ela é uma das regras do viver. E essa imposição dessas regras do viver, construída a partir do homem, eu estou dizendo, não está obrigatoriamente submetida ao homem como condição do conhecimento. Temos uma nova realidade, uma nova dinâmica, meus amores. Quero agradecer a oportunidade de ter tido esse encontro contigo.
Quero te dizer que nós do Curso Equipol continuamos batendo na mesma tecla. Use álcool, use máscaras, evite aglomerações. Logo a vacina chegará, mas enquanto isso, mantenhamos alertas diante da vida. Muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima.